pensamentos têm início com a decisão de começar, provocando a favor de uma pessoa toda sorte de incidentes, encontros e assistência material inesperados, que ninguém jamais sonharia que lhe acontecesse. Aprendi a ter um profundo respeito por um dos versos de Goethe. O que quer que possa fazer, ou sonha fazer, comece. A ousadia encerra em si mesma genialidade, magia e poder. Comece agora. W. H. Murray. Você já viu Asas do Desejo, o filme de Wim Wenders sobre anjos entre nós? Cidade dos Anjos, com Meg Ryan e Nicolas Cage, foi a versão americana. Eu acredito na existência de anjos entre nós. Estão aqui, mas não podemos vê-los. Os anjos trabalham para Deus, é sua função nos ajudar, despertar-nos, impelir-nos para a frente. Os anjos são agentes da evolução. A Cabala descreve os anjos como feixes de luz, significando inteligência, consciência. Os cabalistas acreditam que acima de cada lâmina de capim existe um anjo gritando: cresça, cresça, eu vou mais além. Acredito que acima de toda a raça humana haja um super anjo gritando: evolua, evolua. Os anjos são como musas, sabem de coisas que não sabemos, querem nos ajudar. Estão do outro lado de um painel de vidro gritando para chamar nossa atenção, mas não podemos ouvi-los. Estamos distraídos demais por nossa própria tolice. Mas quando começamos? Quando damos a largada? Quando concebemos um empreendimento e nos comprometemos com ele, a despeito de nossos temores, algo maravilhoso acontece. Uma ruptura surge na membrana, como o primeiro desvario que um pintinho bica por dentro de sua casca. Anjos, parteiras, reúnem-se ao nosso redor, ajudam-nos conforme damos a luz a nós mesmos. Aquela pessoa que nascemos para ser, aquele cujo destino estava codificado em nossa alma, nosso espírito, nosso gênio. Quando damos início a um empreendimento, abrimos nossos próprios caminhos e permitimos que os anjos entrem e façam seu trabalho. Agora podem conversar conosco e isso os deixa felizes, deixa Deus feliz. A eternidade, como diria Blake, abriu um portal para o tempo. E nós somos esse portal. A magia de continuar. Quando termino um dia de trabalho, saio para uma caminhada no alto das colinas. Levo um gravador de bolso porque sei que à medida que minha mente superficial se esvazia com uma caminhada, outra parte de mim entra na conversa e começa a falar. A expressão olhar malicioso na página 342 deveria ser olhar sedutor. Você se repetiu no capítulo 21, a última frase é igual a outra no capítulo 7. Esse é o tipo de pensamento que me ocorre. Acontece a todos nós a cada dia, a cada minuto. Esses parágrafos que estou escrevendo agora me foram ditados ontem. Substituem uma abertura anterior, mais fraca, a este capítulo. Estou desenrolando a versão nova e melhorada agora, diretamente do gravador. Este processo de autorrevisão e autocorreção é tão comum que nem sequer o notamos, mas é um milagre, e suas implicações são surpreendentes. Afinal, quem está fazendo essa revisão? Que força está puxando nossa manga? O que isso nos diz a respeito da arquitetura de nossas psiques, que sem que exerçamos nenhum esforço, ou mesmo pensemos no assunto, uma voz em nossa cabeça abre a boca para nos aconselhar? E nos aconselhar sabiamente sobre como devemos fazer nosso trabalho e viver nossas vidas? A quem pertence essa voz? Que software está rodando incansavelmente, varrendo gigabytes enquanto nossos eus dominantes, estão ocupados de outra forma? Serão anjos? Serão musas? Será o inconsciente? O self? O que quer que seja, é mais inteligente do que nós, muito mais inteligente. Não precisa que lhe digamos o que fazer, funciona por conta própria. Parece querer funcionar, parece gostar do que faz. O que faz exatamente? Organiza. O princípio de organização está embutido na natureza. O próprio caos se auto-organiza. Fora da desordem primordial, as estrelas descobrem suas órbitas, os rios descobrem seu caminho para o mar. Enquanto nós, como deuses, partimos para criar um universo, um livro, uma ópera, uma nova empresa, o mesmo princípio se aplica.
Nosso roteiro de filme se resolve em uma estrutura de 3 atos. Nossa sinfonia assume sua forma e movimento. Nossa empresa de material hidráulico descobre sua cadeia de comando ótima. Como experimentamos isso? Tendo ideias, insights saltam em nossas cabeças enquanto estamos fazendo a barba ou tomando banho, ou até mesmo surpreendente quando estamos de fato trabalhando. Os duendes por trás deste fato são inteligentes. Se esquecemos algo, eles nos lembram. Se nos desviamos do curso, eles orientam as velas que nos conduzem de novo ao rumo certo. O que podemos concluir? Obviamente, alguma forma de inteligência está atuando, independentemente de nossa mente consciente. Ainda assim, em aliança com ela, processando nosso material para nós e juntamente conosco. É por isso que os artistas são modestos, sabem que não são eles que estão fazendo o trabalho, estão apenas tomando ditado. É por isso também que pessoas não criativas odeiam pessoas criativas, porque têm inveja. Sentem que os artistas e escritores estão ligados a uma rede de energia e inspiração com a qual não conseguem se conectar. Claro, tudo isso é bobagem, somos todos criativos, todos nós temos a mesma psique. Os mesmos milagres comuns estão acontecendo em todas as nossas cabeças, a cada dia, a cada minuto. Aos 20 e poucos anos, trabalhei dirigindo caminhões reboque para uma empresa chamada Burton Lines, em Durham, Carolina do Norte. Eu não era muito bom naquilo, meus demônios de autodestruição dominavam-me. Somente uma sorte cega me impediu de me matar e a quaisquer outros pobres idiotas que por acaso estivessem na estrada da mesma ocasião. Foi um período difícil, eu estava sem dinheiro, afastado de minha mulher e de minha família. Certa noite tive o seguinte sonho. Eu fazia parte da tripulação de um porta-aviões, só que o navio estava encalhado em terra firme. Ele ainda lançava seus jatos e fazia o que era preciso fazer, mas estava abandonado a uns 800 metros do oceano. Todos os marinheiros sabiam o quanto a situação era desesperadora. Sentiam isso como uma aflição constante e aguda. A única esperança é que havia um sargento da artilharia naval a bordo, cujo apelido era Largo. No sonho, apareceu-me o nome mais apropriado que alguém pudesse ter. Largo, adorei. Largo era um desses militares subalternos mais velhos e durões, como o personagem de Burt Lancaster, Walden, em A Um Passo da Eternidade. O único sujeito no navio que sabe exatamente o que está se passando, o velho e rude sargento que toma todas as decisões e quem realmente comanda o espetáculo. Mas onde estava Largo? Eu estava parado, angustiado, junto à murada quando o capitão aproximou-se e começou a conversar comigo. Até ele estava perdido. Era seu navio, mas ele não sabia como tirá-lo da terra firme. Eu estava nervoso, envolvido numa conversa com o oficial e não conseguia pensar em nada para dizer. O comandante não parecia notar, apenas virou-se para mim informalmente e disse: "Que diabo nós devemos fazer, Largo?" Acordei eletrizado. Eu era Largo. Eu era o velho lobo do mar. O poder de assumir o comando estava em minhas mãos. Eu só precisava acreditar. De onde veio esse sonho? Obviamente, sua intenção era benéfica. Qual era sua origem? E o que esse acontecimento revela em termos de funcionamento do universo? Mais uma vez, todos nós já tivemos sonhos semelhantes. Mais uma vez, são absolutamente comuns. O nascer do sol também, nem por isso ele deixa de ser um milagre. Antes de me mudar para Carolina do Norte, trabalhei nos campos petrolíferos próximos a Burroughs, Louisiana. Morava num alojamento de funcionários com um bando de outros trabalhadores temporários. Um dos rapazes comprara um livro sobre meditação numa livraria em Nova Orleans. Começou a me ensinar a meditar. Eu costumava ir para as docas depois do trabalho e ver se conseguia entrar naquele estado de espírito. Um dia acontece o seguinte. Eu estava sentado com as pernas cruzadas na posição de meditação quando uma águia apareceu e pousou no meu ombro.
A águia fundiu-se comigo e levantou o vôo, de modo que minha cabeça tornou-se sua cabeça e meus braços suas asas. Senti-me completamente autêntico. Podia sentir o ar sobre minhas asas de uma maneira tão sólida quanto você sente a água quando está remando. Tinha substância. Você podia impelir-se e avançar através do ar. Então, era assim que os pássaros voavam. Compreendi que era impossível para um pássaro cair do céu. Tudo o que ele precisava fazer era estender as asas. O ar sólido o sustentava com a mesma força que sentimos quando estendemos nossa mão para fora da janela de um carro em movimento. Fiquei muito impressionado com esse filme que era passado em minha mente, mas não fazia a menor ideia do que significava. Perguntei à águia: "Ei, o que devo aprender com isso?" Uma voz silenciosa respondeu: "Deve aprender que aquilo a que não dá nenhum valor, tão sem peso quanto o ar, são na verdade forças poderosas que têm substância, tão reais e sólidas quanto a terra." Compreendi. A águia me dizia que os sonhos, visões, meditações como essa, que até então eu desdenhara como fantasia e ilusão, eram tão reais e tão sólidas quanto qualquer outro acontecimento em minha vida desperta. Acreditei na águia, entendi o recado. Como poderia ser de outra forma? Eu sentira a solidez do ar, sabia que ela dizia era verdade. O que nos leva de volta à pergunta: de onde veio a águia? Porque ela apareceu na hora certa para me dizer aquilo que eu precisava ouvir. Obviamente, alguma inteligência oculta criara a águia, dando-lhe a forma de uma ave para que eu compreendesse o que ela queria me comunicar. Essa inteligência estava me tratando como um bebê, mantendo a mensagem simples, traduzindo-a em termos tão claros e elementares que até mesmo alguém tão anestesiado e adormecido quanto eu pudesse compreender. Vida e morte. Lembra-se do filme Billy Jack com Tom Laughlin? O filme e as sequências há muito tempo debandaram para a TV por assinatura, mas Tom Laughlin ainda está por aí. Além de seu trabalho no cinema, ele é psicólogo da escola de Jung, escritor e conferencista, cuja especialidade é trabalhar com pessoas diagnosticadas com câncer. Tom Laughlin dá aulas e conduz oficinas de trabalho. Eis uma paráfrase de algo que ouvi dizer. No momento em que uma pessoa fica sabendo que tem câncer terminal, uma mudança profunda ocorre em sua psique. De um só golpe no consultório do médico, ela fica sabendo o que realmente importa para ela. Coisas que há 60 segundos antes pareciam absolutamente importantes, de repente perdem todo sentido, enquanto pessoas e preocupações que até então ela havia descartado, imediatamente agora assumem uma importância absoluta. Talvez, ela percebe, trabalhar este fim de semana naquela grande transação comercial no escritório não seja tão vital assim. Talvez seja mais importante pegar um avião, atravessar o país para assistir à formatura de seu neto. Talvez não seja tão crucial ter a última palavra na discussão com sua esposa. Talvez, em vez disso, ele deva lhe dizer o quanto ela significa para ele e como sempre a amou profundamente. Outros pensamentos ocorrem ao paciente diagnosticado como terminal. E quanto àquele dom que ele tinha para a música? O que acontece com a paixão que um dia sentiu para trabalhar com doentes e desabrigados? Por que essas vidas não vividas retornam agora com tanta força e intensidade? Defrontados com nossa iminente extinção, Tom Laughlin acredita que as nossas certezas são questionadas. O que nossa vida significa? Nós a vivemos corretamente? Existem atos vitais que deixamos de realizar? Palavras essenciais que não foram ditas? Será tarde demais? Tom Laughlin desenha um diagrama da psique, um modelo de inspiração junguiana que diz que o self envolve o ego e que esse é um terreno divino. O ego, segundo Jung, é a parte da psique que consideramos nós mesmos, nossa inteligência consciente, nosso cérebro comum que pensa, planeja e comanda o espetáculo de nossa vida diária.
O self, eu, como Jung o definiu, é uma entidade maior que inclui o ego, mas também incorpora o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Sonhos e intuições vêm do self. Os arquétipos do inconsciente residem nele. É, segundo Jung, a esfera da alma. O que acontece no instante em que ficamos sabendo que podemos morrer em breve, afirma Tom Laughlin, é a mudança do local onde nossa consciência se assenta. Ele muda do ego para o self. O mundo é inteiramente novo, visto a partir do self. De imediato discernirmos o que é realmente importante. As preocupações superficiais se desvanecem, substituídas por uma perspectiva mais profunda, mais sólida. É dessa forma que a Fundação de Tom Laughlin combate o câncer. Ele aconselha seus clientes não só a fazerem essa mudança mentalmente, mas a colocarem-la na prática em suas vidas. Ele apoia a dona de casa a retomar sua carreira no serviço social. Anima o homem de negócios a retomar ao seu violino. Ajuda o veterano do Vietnã a escrever seu romance. Milagrosamente o câncer começa a regredir. As pessoas se recuperam. Mas será possível, Tom Laughlin pergunta, que a própria doença tenha evoluído em consequência das ações realizadas ou não realizadas em nossas vidas? Poderiam nossas vidas não vividas ter se vingado de nós na forma de câncer? E se assim for, podemos nos curar agora realizando essas vidas? O ego e o self. Eis o que eu penso. Acho que os anjos residem no self, enquanto a resistência habita o ego. A luta se dá entre os dois. O self deseja criar, evoluir. O ego gosta das coisas como estão. O que é o ego, afinal? Já que este livro é meu, vou defini-lo a meu modo. O ego é a parte da psique que acredita na existência material. A função do ego é cuidar dos negócios do mundo real. É uma função importante, não sobreviveríamos um dia sem ele. Mas há outros mundos além do mundo real, e é aí que o ego enfrenta dificuldades. O ego acredita o seguinte: primeiro, a morte é real. O ego acredita que nossa existência é definida pelo nosso corpo físico. Quando o corpo morre, nós morremos, não há vida após a vida. Segundo, o tempo e o espaço são reais. O ego é analógico, acredita que ir de A a Z, para ir de A a Z temos que passar por B, C e D. Para ir do café da manhã à janta, temos que viver o dia inteiro. Terceiro, todo indivíduo é diferente e independente do outro. O ego acredita que sou diferente de você. Os dois não podem se encontrar. Posso feri-lo e isso não me causará nenhum mal. Quarto, o impulso predominante da vida é a autopreservação. Como a nossa existência é física e assim vulnerável a inúmeros males, tudo o que fazemos, todas as nossas ações são motivadas pelo medo. É prudente, o ego acredita, ter filhos para levarem adiante nossa linhagem quando morremos, alcançar grandes feitos que sobreviverão a nós e afivelar nossos cintos de segurança. Quinto, Deus não existe. Não existe nenhuma outra esfera a não ser a física, e somente as regras do mundo material se aplicam. Estes são os princípios pelos quais o ego vive. São princípios sólidos e firmes. O self acredita no seguinte: primeiro, a morte é uma ilusão. A alma continua e evolui por meio de infinitas manifestações. Segundo, o tempo e o espaço são ilusões. O tempo e o espaço atuam somente na esfera física e mesmo aí não se aplicam ações, visões, transportes e outras dimensões. Locomovemo-nos com a velocidade do pensamento e vivemos em múltiplos planos simultaneamente. Terceiro, todos os seres são apenas um. Se eu lhe causo mal a mim mesmo. Quarto, a suprema emoção é o amor. A união e a assistência mútua são os imperativos da vida. Estamos todos juntos no mesmo barco. Quinto, existe apenas Deus. Tudo que existe é Deus de uma forma ou de outra. Deus, o terreno divino, é onde moramos, nos movemos e vivemos. Existem infinitos planos de realidade, todos criados, mantidos e inspirados
pelo Espírito de Deus. Experimentando o eu. Já se perguntou por que usamos tantos termos voltados para a destruição quando estamos intoxicados, doentes ou infelizes? Chapado, derrubado, destruído, aniquilado, arrasado. É porque eles se referem ao ego. É o ego que pode ser dinamitado, engessado, demolido. Demolimos o ego para acessarmos o self. As margens do eu tocam o terreno divino, ou seja, o mistério, o vácuo, a fonte da consciência e da infinita sabedoria. Os sonhos são provenientes do self. As ideias vêm do self. Quando meditamos, acessamos o self. Quando jejuamos, quando rezamos, quando partimos no encalço de uma visão, é o self que buscamos. Quando o derviche gira e dança, quando o yoga entoa seus cânticos, quando o sadhu mutila a carne, quando os penitentes arrastam-se por 150 quilômetros de joelhos, quando os índios norte-americanos se perfuram na dança do sol, quando jovens abastados tomam êxtase e dançam a noite toda em uma rave, estão buscando o self. Quando deliberadamente alteramos nossa consciência de alguma forma, estamos tentando encontrar o self. Quando o bêbado cai na sarjeta, a voz que lhe diz, eu o salvarei, vem do self. O self é nosso ser mais profundo. O self está unido a Deus. O self é incapaz de falsidade. O self, como o terreno divino que o permeia, está sempre crescendo e evoluindo. O self fala para o futuro. É por isso que o ego o odeia. O ego odeia o self porque, quando colocamos nossa consciência no eu, liquidamos o ego. O ego não deseja nossa evolução. O ego comanda o espetáculo agora mesmo. Quer que as coisas permaneçam como estão. O instinto que nos empurra para a arte é o impulso para evoluir, para aprender, para aperfeiçoar e elevar nossa consciência. O ego detesta, porque quanto mais despertos nos tornamos, menos precisamos do ego. O ego detesta quando o escritor recém-despertado senta-se à máquina de escrever. O ego detesta quando o aspirante a pintor posiciona-se em frente ao cavalete. O ego detesta tudo isso porque sabe que essas almas estão despertando para uma vocação e que essa vocação vem de um plano mais nobre do que o material e de uma fonte mais profunda e mais poderosa do que a física. O ego detesta o profeta e o visionário porque eles impulsionam a raça humana para cima. O ego detestava Sócrates e Jesus, Lutero e Galileu, Lincoln, JFK e Martin Luther King. O ego detesta artistas porque eles são desbravadores e portadores do futuro, porque cada um deles ousa, nas palavras de James Joyce, forjar na oficina de minha alma a consciência privada de existência da minha raça. Tal evolução é ameaçadora para o ego. Ele reage à altura, usa sua astúcia e prepara suas tropas. O ego produz a resistência e ataca o artista em formação. Medo. A resistência se alimenta do medo. Nós experimentamos a resistência quando sentimos medo. Mas medo de quê? Medo das consequências de seguir nosso coração. Medo da falência, medo da pobreza, medo da insolvência, medo de nos humilharmos quando tentamos vencer por nós mesmos e de nos humilharmos quando desistirmos e voltarmos de joelhos para a estaca zero. Medo de sermos egoístas, de sermos péssimas esposas ou maridos infiéis, medo de não conseguir sustentar nossas famílias, de sacrificar seus sonhos pelos nossos, medo de trair nossos semelhantes, nossos companheiros, nossos familiares, medo do fracasso, medo do ridículo, medo de desperdiçar a educação, o treinamento, o preparo pelos quais aqueles que amamos se sacrificaram tanto, pelos quais nós mesmos nos esforçamos tanto. Medo de nos lançarmos no vazio, de nos arriscarmos longe demais lá fora. Medo de ultrapassar o ponto de onde não há mais volta, depois do qual não podemos renunciar. Não podemos voltar atrás, não podemos cancelar, mas com cuja arrogante escolha temos que conviver para o resto de nossas vidas. Medo da loucura, medo da insanidade, medo da morte.
São todos medos sérios, mas não são o medo real. Não o grande medo, a mãe de todos os medos, que está tão perto de nós que mesmo quando o verbalizamos, não acreditamos nele. Medo de que sejamos bem-sucedidos, de que possamos acessar as forças que secretamente sabemos que possuímos, de que possamos nos tornar pessoas que sentimos em nossos corações que realmente somos. Essa é a perspectiva mais terrível que um ser humano pode enfrentar, porque o espelhe de um só golpe. Ele imagina de todas as inclusões tribais para os quais sua psique está programada e tem estado por 50 milhões de anos. Tememos descobrir que somos mais do que achamos que somos, mais do que nossos pais, filhos, professores pensam que somos. Tememos possuir realmente o talento que nossa vozinha interior sussurra que temos. Tememos realmente possuir a coragem, a perseverança, a capacidade. Tememos realmente poder manobrar nosso navio, fincar nossa bandeira, alcançarmos nossa terra prometida. Tememos porque, se for verdade, seremos afastados de tudo o que conhecemos. Atravessaremos uma membrana, seremos monstros e monstruosos. Sabemos que, se abraçarmos nossos ideais, teremos que nos mostrar dignos deles, e isso nos apavora. O que será de nós? Perderemos nossos amigos e família que não nos reconhecerão mais. Acabaremos sozinhos no vazio glacial do espaço estrelado, sem nada ou ninguém a quem se agarrar? É claro, é exatamente isso que acontece. Mas o truque é o seguinte: acabamos no espaço, mas não sozinhos. Ao contrário, somos capturados em uma insaciável, inesgotável, inexaurível fonte de sabedoria, consciência e companheirismo. Sim, perdemos amigos, mas também encontramos amigos em lugares onde nunca antes imaginamos procurar. E são amigos melhores, mais verdadeiros, e nós somos melhores e mais leais com eles. Acredita em mim? O selfie autêntico. Você tem filhos? Então sabe que nenhum deles surgiu como uma tábula rasa, uma lousa em branco. Cada um deles veio a este mundo com uma personalidade distinta e única, uma identidade tão definida que você pode lançar pó cósmico e grandes bolas de fogo contra ela sem lhe causar o menor dano. Cada criança era o que era. Até gêmeos idênticos, constituídos exatamente do mesmo material genético, eram radicalmente diferentes desde o primeiro dia e para sempre o seriam. Pessoalmente, concordo com Wordsworth. Nosso nascimento não passa de um sono e de um esquecimento. A alma que se ergue conosco, a estrela de nossa vida, habitava em outro lugar e vem de longe, não completamente esquecida e não inteiramente nua, mas vimos seguindo nuvem de glória de Deus que é nosso lar. Em outras palavras, nenhum de nós nasce como manchas genéricas passivas, à espera que o mundo imprima sua marca em nós. Ao contrário, surgimos já possuindo uma alma altamente refinada e individualizada. Outra maneira de considerar a questão é: não nascemos com escolhas ilimitadas. Não podemos ser qualquer coisa que queiramos ser. Vimos a este mundo com um destino pessoal específico. Temos um trabalho a fazer, uma vocação a exercer, um eu a se tornar. Somos quem somos desde o berço e estamos presos a isso. Nossa função nesta vida não é nos moldarmos segundo algum ideal que imaginamos que deveríamos ser, mas descobrir quem já somos e nos tornarmos essa pessoa. Se nascemos para pintar, devemos nos tornar pintores. Se nascemos para criar e educar filhos, devemos nos tornar mães. Se nascemos para pôr um fim à ordem de ignorância e injustiça no mundo, devemos perceber isso e lançar mãos à obra. Território versus hierarquia. No reino animal, os indivíduos se definem em um dos dois modos a seguir: por sua posição em uma hierarquia, uma galinha em sua pecking order, a ordem de ciscar das galinhas, um lobo numa alcateia, etc.
ou por sua ligação a um território, a terra natal, uma região de caça, uma área de atuação ou influência. É assim com os indivíduos. Tanto os seres humanos quanto os animais alcançam a segurança psicológica. Sabem onde pisam, o mundo faz sentido. Das duas orientações, a hierárquica parece ser a padrão. É a que surge automaticamente quando somos crianças. Naturalmente nos reunimos em bandos e facções sem pensar a respeito. Nós sabemos quem é o chefão e quem é o oprimido, e sabemos nosso próprio lugar. Nós nos definimos, ao que parece indistintivamente, pela nossa posição dentro da escola, da gangue e do clube. Somente mais tarde na vida, em geral, após uma severa educação na universidade dos golpes duros, é que começamos a explorar a alternativa territorial. Para algum de nós, isso salva nossas vidas. Orientação hierárquica. A maioria de nós define a si mesmos pela hierarquia e nem sequer o sabe. É difícil não fazê-lo. A escola, a propaganda, toda a cultura materialista nos treinam desde o nascimento a definir a nós mesmos pela opinião dos outros. Beba esta cerveja, conquiste esse cargo, tenha esta aparência e todos o amarão. O que é hierarquia, afinal? Hollywood é uma hierarquia, assim como Washington, Wall Street e as filhas da Revolução Americana. A escola secundária é o exemplo máximo de hierarquia e funciona. Numa área tão pequena, a orientação hierárquica é bem sucedida. A líder de torcida sabe onde ela se encaixa, assim como o nerd no clube de xadrez. Cada um encontrou um nicho, o sistema funciona. No entanto, há um problema com a orientação hierárquica. Quando os números se tornam grandes demais, o sistema desmorona. A pecking order só pode abranger um determinado número de aves. Na escola secundária de Mazapeka, você não pode encontrar seu lugar. Mude-se para Manhattan e o truque não funciona mais. A cidade de Nova York é grande demais para funcionar como uma hierarquia. Igualmente, a IBM, igualmente a Universidade de Michigan, o indivíduo em meio a multidões tão vastas sente-se atônito, anônimo, é tragado pela massa, sente-se perdido. Parece que nós, seres humanos, fomos programados pelo nosso passado evolutivo para atuar mais confortavelmente em uma tribo de 20 a, digamos, 800 integrantes. Podemos estender esse número a alguns milhares, até mesmo a 5 algarismos, mas em determinado ponto esse número extrapola. Nosso cérebro não consegue arquivar tantos rostos. Nos debatemos de um lado para outro, exibindo nossos símbolos de status. Ei, o que acha do meu Lincoln Navigator? E se perguntando por que ninguém dá a mínima. Entramos na sociedade de massa, a hierarquia é grande demais, já não funciona. O artista e a hierarquia. Para o artista, definir-se hierarquicamente é fatal. Examinemos o porquê. Primeiro, analisemos o que acontece numa orientação hierárquica. Um indivíduo que se define pelo seu lugar numa pecking order irá, primeiro, competir contra todos os outros, procurando elevar sua posição, avançando contra aqueles que estão acima dele, enquanto defende seu lugar contra os que estão abaixo. Segundo, avaliar sua felicidade, sucesso e desempenho pelo seu nível dentro da hierarquia, sentindo-se satisfeito quando estiver nos níveis superiores e infeliz quando estiver nos inferiores. Terceiro, agir em relação aos outros com base em seu nível hierárquico, à exclusão de todos os demais fatores. Quarto, avaliar cada movimento próprio unicamente pelo efeito que produz nos outros. Agirá para os outros, se vestirá para os outros, falará para os outros, pensará para os outros. Mas o artista não pode buscar nos outros a aprovação de seus esforços ou vocação. Se não me acredita, pergunte a Van Gogh, que produziu uma série de obras-primas e nunca encontrou um comprador em toda a sua vida. O artista tem que agir territorialmente, tem que fazer seu trabalho pelo próprio trabalho. Trabalhar nas artes por qualquer outra razão que não amor é prostituição. Lembre-se do destino dos homens de Odisseu que mataram o gado
do sol. Ó tolos, sua própria insensatez o desgraçou, destruir pela carne o gado do mais exaltado sol, razão pela qual o Deus Sol escureceu o dia à sua volta. Na hierarquia, o artista olha para fora. Ao conhecer alguém novo, pergunta-se: o que esta pessoa pode fazer por mim? Como esta pessoa pode promover o avanço da minha posição? Na hierarquia, o artista olha para cima e olha para baixo. O único lugar para onde não consegue olhar é exatamente para onde deveria, para dentro de si mesmo. A definição de um escrevinhador. Aprendi isso com Robert McKee. Um escrevinhador, segundo ele, é um escritor que procura adivinhar o que o público quer. Quando o escrevinhador senta-se para trabalhar, não pergunta a si mesmo o que vai em seu próprio coração. Pergunta o que o mercado está buscando. O escrevinhador, condescendente à vontade de seu público, acha-se superior a ele. A verdade é que morre de medo do público, ou mais precisamente de ser autêntico diante dele, de escrever o que realmente sente ou pensa, aquilo que ele próprio julga interessante. Tem medo de não vender. Assim procura se antecipar à vontade do mercado, uma palavra significativa, e então oferece-lhe aquilo que ele deseja. Em outras palavras, o escrevinhador escreve hierarquicamente. Escreve o que imagina que será bem aceito aos olhos dos outros. Não pergunta a si mesmo o que eu desejo escrever, o que eu acho importante. Ao invés disso, pergunta: o que está na moda? O que posso negociar? O escrevinhador é como o político que consulta as pesquisas eleitorais antes de assumir uma posição. É um demagogo, um aproveitador. Pode valer a pena ser um escrevinhador, considerando-se o estado de depravação da cultura americana. Um sujeito esperto pode ganhar milhões como escrevinhador, mas ainda que seja bem-sucedido, você perde, porque vendeu sua musa a qualquer preço, e sua musa é você, a melhor parte de si mesmo, de onde vem o seu melhor e mais autêntico trabalho. Eu estava passando fome como roteirista de cinema quando a ideia do The Legend of Bagger Vance me ocorreu. Veio como um livro, não como um filme. Encontrei-me com meu agente para lhe dar a má notícia. Nós dois sabíamos que os primeiros romances levariam muito tempo para serem aceitos e são muito mal remunerados. Pior ainda, um romance sobre golfe, ainda que conseguíssemos encontrar um editor, é um arremesso certo para a lata do lixo. Mas a musa havia se apossado de mim. Eu tinha que escrevê-lo. Para minha surpresa, o livro foi um sucesso de crítica e de vendas maior do que qualquer outro trabalho que eu já tivesse produzido e outros posteriores que também tiveram sorte. Por quê? Meu melhor palpite é o seguinte: eu confiei no que eu queria, não no que achava que iria funcionar. Fiz o que eu mesmo achava interessante e deixei a receptividade para os deuses. O artista não pode realizar seu trabalho hierarquicamente, tem que trabalhar territorialmente. Orientação territorial. Há um coiote de 3 pernas que mora numa colina em frente à minha casa. Todas as latas de lixo da vizinhança pertencem a ele, é seu território. De vez em quando, um intruso de 4 pernas tenta assumir o comando, não consegue. Em seu território doméstico, até mesmo uma criatura perneta é invencível. Nós humanos também temos territórios. Os nossos são psicológicos. O território de Stevie Wonder é o piano, o de Arnold Schwarzenegger é a academia de ginástica. Quando Bill Gates para o carro no estacionamento da Microsoft, ele está em seu território. Quando me sento para escrever, estou no meu. Quais são as qualidades de um território? Primeiro, um território proporciona sustento. Os corredores sabem o que é um território, assim como os praticantes de canoagem, yoga e escalada de rochas. Artistas e empreendedores sabem o que é um território. O nadador que se enrola na toalha depois de terminar seu treino sente-se muito melhor do que a pessoa cansada e irritada que mergulhou na piscina há 30 minutos. Segundo, um território nos sustenta sem nenhuma fonte de alimentação externa. Um território é um circuito fechado de realimentação. Nosso papel é dedicar-lhe o esforço e amor. O território absorve o que oferecemos e o devolve para nós na forma de bem-estar.
Quando os especialistas nos dizem que o exercício físico ou qualquer outra atividade que requer esforço elimina a depressão, é a isso que estão se referindo. Terceiro, um território só pode ser reclamado por alguém sozinho. Você pode unir-se a um parceiro, pode trabalhar com um amigo, mas você precisa apenas de você mesmo para absorver o néctar de seu território. Quarto, um território só pode ser reclamado com trabalho. Quando Arnold Schwarzenegger entra na academia, ele está em seu próprio território. Mas o que fez dele seu território foram as horas e anos de suor que ele investiu para reclamá-lo. Um território não se dá, ele devolve. Quinto, um território devolve exatamente o que você investiu. Os territórios são justos. Toda a energia que você investe é infalivelmente creditada em sua conta. Um território nunca se desvaloriza. Um território nunca sofre uma quebra. O que você depositou, você recebe de volta cada centavo. Qual é o seu território? O artista e o território. O ato de criação é, por definição, territorial. Como a futura mãe carrega a criança dentro de si, o artista ou inovador abriga sua nova vida. Ninguém pode ajudá-la a dar à luz, mas ela também não precisa de nenhuma ajuda. A mãe e o artista são protegidos pelo céu. A sabedoria da natureza determinará a hora para a vida que está no interior mudar para as guelras, de guelras para pulmões. Ela sabe até o último nanosegundo quando a primeira unha minúscula deverá aparecer. Quando o artista age hierarquicamente, causa um curto-circuito na musa, insulta-a e deixa enfurecida. O artista e a mãe são veículos, não geradores. Não criam uma nova vida, apenas a carregam. É por isso que o nascimento é uma experiência tão subjugante. A nova mãe chora assombrada diante do pequeno milagre em seus braços. Sabe que saiu dela, mas não veio dela, por meio dela, mas não dela. Quando o artista trabalha territorialmente, reverencia o céu, alinha-se com as forças misteriosas que movem o universo e que buscam, através dele, trazer à luz uma nova vida. Ao realizar seu trabalho pelo próprio trabalho, coloca-se a serviço dessas forças. Lembra-se, como artistas, não sabemos nada. Desenvolvemos as nossas potencialidades diariamente. Tentar prever a musa do modo como um escrevinhador prevê seu público é ter uma atitude condescendente com o céu, é blasfêmia e sacrilégio. Ao invés disso, vamos nos fazer a mesma pergunta que uma futura mãe faz. O que sinto crescer dentro de mim? Permita que eu o traga ao mundo, se eu puder, para o seu próprio bem, e não pelo que possa fazer por mim ou porque possa me fazer avançar na escala hierárquica. Diferença entre território e hierarquia. Como podemos saber se nossa orientação é territorial ou hierárquica? Uma das maneiras é perguntar a nós mesmos: se eu me sentisse muito ansioso, o que faria? Se pegarmos o telefone e ligarmos para 6 amigos, um após o outro, com o objetivo de ouvir suas vozes e nos assegurarmos de que ainda nos amam, estaremos agindo hierarquicamente. Estaremos buscando a boa opinião dos outros a nosso respeito. O que Arnold Schwarzenegger faria num dia estranho? Não ligaria para os amigos, iria para a academia de ginástica. Não se importaria se o lugar estivesse vazio, se não dissesse uma palavra a uma alma sequer. Sabe que exercitar-se sozinho é o suficiente para reconduzi-lo ao seu equilíbrio. Sua orientação é territorial. Eis outro teste. Sobre qualquer atividade que você desenvolva, pergunte a si mesmo: se eu fosse a última pessoa no mundo, continuaria a desenvolver essa atividade? Se você estiver absolutamente sozinho no planeta, uma orientação hierárquica não fará sentido. Não há ninguém a quem você queira impressionar. Portanto, se você ainda assim continuaria com sua atividade, parabéns, você está trabalhando territorialmente. Se Arnold Schwarzenegger fosse o último homem na Terra, ainda assim ele iria para a academia de ginástica, Stevie Wonder ainda tocaria seu piano. Eles obtêm sustento da atividade em si e não da impressão que causam sobre os outros.
Tenho uma amiga que é louca por roupas. Se fosse a última mulher na face da terra, iria direto para Givenchy ou Saint Laurent, arrombaria a porta e começaria a saquear a loja. No caso dela, não seria para impressionar as pessoas, ela simplesmente adora roupas. Esse é seu território. E quanto a nós, como artistas, como realizamos nosso trabalho? Hierarquicamente ou territorialmente? Se ficássemos enlouquecidos, iríamos para lá primeiro? Se fôssemos as últimas pessoas no mundo, ainda assim, apareceríamos no estúdio, na sala de ensaios, no laboratório? A virtude suprema. Certa vez, alguém pediu ao rei de Esparta, Leônidas, para identificar a suprema virtude do guerreiro, da qual adivinham todas as outras. Ele respondeu: desprezo pela morte. Para nós, artistas, leia-se fracasso. O desprezo pelo fracasso é nossa principal virtude. Ao confirmar nossa atenção territorialmente aos nossos próprios pensamentos e ações, em outras palavras, ao trabalho e suas exigências, nós derrubamos o inimigo pintado de azul, empunhando seu escudo e brandindo sua lança. Os frutos de nosso trabalho. Quando Krishna instruiu Arjuna de que temos direito ao nosso trabalho, mas não aos frutos do nosso trabalho, aconselhava o guerreiro a agir territorialmente, não hierarquicamente. Temos que realizar nosso trabalho por ele mesmo, não pela fortuna, atenções ou aplauso que possa nos angariar. Depois existe o terceiro modo proferido pelo Lorde da Disciplina, que está além da hierarquia e do território. É fazer o trabalho e entregar a Ele, doá-lo como uma oferenda a Deus. Dê-me o ato, purgado de esperança e ego, fixe sua atenção na alma, haja e realize por mim. De qualquer forma, a obra vem do céu, por que não entregá-la de volta? Trabalhar desse modo, diz o Bhagavad Gita, é uma forma de meditação, é uma espécie sublime de devoção espiritual. Também está muito próximo, acredito, da realidade superior. Na verdade, somos servos do mistério. Fomos colocados aqui na Terra para atuar como agentes do infinito, para dar vida ao que ainda não existe, mas que existirá através de nós. Cada respiração, cada batida do coração, cada evolução de uma célula vem de Deus e é mantida por Deus a todo instante. Assim como cada criação, invenção, acorde musical ou verso de poesia, cada pensamento, visão, fantasia, cada maldito fracasso ou golpe de gênio vem da inteligência infinita que nos criou e do universo em todas as suas dimensões, vem do vazio, do campo de potencial infinito, do caos primordial, da musa. Reconhecer essa realidade, eliminar todo o ego, deixar que o trabalho flua através de nós e oferecê-lo espontaneamente de volta à sua origem, isso, na minha opinião, é o mais próximo que podemos chegar da realidade. Retrato do artista. Por fim, chegamos a uma espécie de modelo do mundo do artista. E esse modelo é que há outros planos mais altos de realidade, sobre os quais nada podemos provar, mas dos quais originam-se nossas vidas, nosso trabalho, nossa arte. Essas esferas tentam se comunicar com as nossas. Quando Blake disse que a eternidade está apaixonada pelas criações do tempo, referia-se àqueles planos de puro potencial, que não são definidos por tempo, lugar ou espaço, mas que anseiam dar vida às suas visões aqui, neste mundo limitado pelo tempo e pelo espaço. O artista é o servo dessa intenção, desses anjos, dessa musa. O inimigo do artista é o medíocre ego, que gera resistência, que é o dragão que guarda o ouro. É por isso que o artista tem que ser um guerreiro, e como todos os guerreiros, com o tempo, os artistas adquirem modéstia e humildade. Podem, alguns deles, adotar uma atitude exibicionista em público, mas sozinhos com seu trabalho são simples e naturais. Sabem que não são a origem das criações às quais dão vida, apenas facilitam a tarefa, são apenas portadores, são os instrumentos hábeis e dispostos dos deuses e deusas a quem servem. A vida do artista.
Você é um escritor inato? Veio ao mundo para ser um pintor, um cientista, um apóstolo da paz? Ao final, a pergunta só pode ser respondida pela ação. Fazer ou não fazer o trabalho? Pode ajudar a pensar dessa forma. Se você foi designado a descobrir a cura do câncer, escrever uma sinfonia, conseguir realizar a fusão a frio e não o fizer, você não apenas causará mal a si próprio, ou até mesmo se destruirá. Você causará mal a seus filhos, causará mal a mim, causará mal ao planeta. Você envergonhará os anjos que o protegem e contraria o Todo-Poderoso que criou você e apenas você com seus dons exclusivos, com o único objetivo de empurrar a raça humana 1 milímetro para frente em seu longo caminho de volta a Deus. O trabalho criativo não é um ato egoísta ou um pedido de atenção por parte do ator. É uma dádiva para o mundo e para todo ser vivo que o habita. Não nos prive de sua contribuição.